Pessoal, boa noite. Vamos lá para mais uma aula nossa, então, de aplicação aqui no nosso curso, né, de microcontroladores, no nosso curso de sistemas digitais, né, de eletrônica digital. Vamos lá para mais uma parte final aqui, para a parte de aplicação, né. Bom, então, continuando aqui o que a gente vinha fazendo nas últimas aulas, tá? A gente vai utilizar aqui o Tinkercad, então eu vou continuar simulando aqui algumas situações com o ATmega, né, via placa Arduino, tá? Para que vocês consigam ter aí um pouco de ferramenta, digamos, para a gente fazer aquele projeto final, tá? Então, como eu já comentei, o projeto já foi para o AVA, tem lá a especificação do projeto, tá? Eu comentei que vocês têm que pensar de maneira conjunta com o professor, mas é no seguinte sentido, tá? Não é que vocês precisam fazer o projeto junto comigo, não, nem a programação, nem as conexões, nem nada. Quando eu comentei isso, eu quis dizer que a ideia do projeto ela tem que ser desenvolvida junto comigo, no sentido de que lá há alguns temas, né? Por exemplo, controle de um braço robótico, controle de temperatura, eu acho, né? Controle de posição, uma estufa, etc. Então, aquilo ali é um tema. Então, dentro daquele tema, a gente tem que marcar um horário, tá? Para que a gente proponha o projeto. Olha, eu quero fazer um braço robótico. Então, eu quero saber o seguinte, qual é o tipo de entrada do seu sistema que você vai fazer, qual é o tipo de saída, qual é o tipo de controle que você vai aplicar, como é que é o algoritmo que você vai usar. Então, bater o martelo nessas questões aí, tudo certo. Aí a gente pode tocar o barco, né? Vocês podem desenvolver o projeto. Depois, como eu comentei lá, vocês vão apresentar isso para mim. Tá? Então, essa é a ideia, né? Que vocês têm que fazer junto comigo. Tá? A gente combina isso no grupo nos próximos dias, em um momento, né? Eu acho que todo mundo pode participar, porque todo mundo vai ter ideia a respeito dos projetos. É um momento interessante para todo mundo que for fazer junto. Tá? Como eu comentei, o desenvolvimento é individual, né? Mas é claro que vocês podem trocar informações entre vocês e trocar ideias, trocar sensores, trocar atuadores, como que vocês vão fazer, tá? Bom, então, dito isso, a gente está nas aulas finais do nosso curso, tá? Depois dessa ainda tem mais uma ou duas aulas no máximo. Eu quero mostrar alguns projetos que eu já desenvolvi com o Arduino, tá? E aí eu vou comentar sobre alguns shields do Arduino, tá? Que são placas auxiliares aqui para fazer alguma tarefa específica, né? Que eu já comentei. Existem shields para controle de motor, existem shields, por exemplo, para fazer conexão sem fio, para fazer localização, para trabalhar com memória, enfim, uma série de possibilidades, né? Uma série de placas. Tá? Mas então, para a gente continuar aqui a nossa ideia, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Não são muitos, mas eu vou tentar fazer o código aqui junto, né? E programando, eu já fiz alguma coisa prévia aqui, claro, mas eu vou tentar explicar agora um pouco mais devagar, né? Colocando linha por linha, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro que vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui, olha, três alto-falantes, tá? Então, como vocês estão observando, eles estão ligados a portas digitais. Tá? Eu tenho aí três alto-falantes e eles estão ligados a portas digitais. Naturalmente, vocês estão vendo aqui embaixo, estão aqui os alto-falantes, né, claro. Vocês estão vendo aqui embaixo que também tem aqui um potenciômetro. Esse potenciômetro está aqui alimentado com 5 volts, né, e ligado aqui na porta analógica A0. Tá? Por que eu fiz essa montagem aí? Eu vou daqui a pouco mostrar que, à medida que o meu potenciômetro gira, eu vou tentar mudar a frequência de saída lá no meu alto-falante. Tá? Essa é a minha ideia, é isso que eu vou querer fazer. Tá? Tem uma montagem aí proveniente da especificação do alto-falante, né, que tem um resistor ali ligado antes da porta digital. Tá? De maneira análoga a um LED, por exemplo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas funções, tá, que eu vou utilizar. Vou apresentar aqui algumas funções que eu vou utilizar. Vocês estão vendo aí que eles estão ligados nas portas 6, 7 e 8. Tá? E aí, veja bem, olha só. Vamos lá começar esse negócio do começo, né?
como se a gente fosse fazer de fato uma programação ali bem inicial, tá? Bom, então eu vou querer aqui fazer algumas coisas, tá? Eu vou observar, por exemplo, na porta serial, o valor de algumas variáveis, tá? Essa é uma questão que eu quero fazer. Uma outra coisa é que eu quero que esses tones aí, né, esses alto-falantes, eles tenham frequências específicas, tá? Então eu vou apresentar aqui uma função que já faz isso, que é uma função que eu posso usar do próprio Arduino, tá? Que eu não preciso nem definir essa função aqui muitas vezes, tá? Bom, então deixa eu chamar aqui coisas que são óbvias aqui para a gente começar, tá? Eu vou chamar aqui uma função setup e vou chamar uma função loop, tá? São as duas coisas que eu vou fazer. Bom, então vou vir aqui no meu Tinkercad, né? Vocês estão observando aí, eu tenho aqui o código, né? Para eu alterar aqui o código, e aqui eu tenho a simulação, tá? Aqui eu estou um pouco atrás, né? Mas, ou melhor, eu estou um pouco na frente, né? Mas aqui o que tem é exportar e compartilhar, mas na verdade vocês conseguem ver aí que eu consegui diminuir um pouco o meu espaço. Bom, então aqui está a ligação feita, tá? Eu já comentei aqui que a gente pode, né, claro, dar nome aqui, né? Uma questão interessante esse sensor aí, né? Ele tá com um sensor, ou melhor, sensor não, esse atuador, né? Nesse caso ele tá sendo um atuador, tá com um piezo, né? Na verdade, esse sistema piezoelétrico, isso é um cristal de quartzo, tá? É uma ideia parecida com a ideia do ultrassom, por sinal eu vou comentar sobre ele daqui a pouco. Quando ele é excitado com uma tensão, tem uma membrana ali que se movimenta, tá? É claro que a gente não consegue enxergar isso, e a movimentação causa onda sonora, né? Por isso o movimento, tá? Ou melhor, por isso o som, tá? Então, tem ali basicamente um cristal de quartzo, que ele, quando é excitado com tensão, ele é um transdutor, né? Que o sinal elétrico se transforma em sinal sonoro, tá? Bom, aqui são os resistores, tá? Ali estão os valores, né? Enfim, estão os valores. E aqui eu posso colocar essas conexões aqui, né? Como a gente já tinha comentado, né? Eu posso tirar aqui, olha, colocar em outro ponto, etc. e tal. Coloquei aqui no pino A0 analógico, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a parte de código, tá? Vou abrir aqui a parte de código e aí vou começar aqui definindo uma função void setup, tá? Eu já fiz aqui algumas coisas de forma prévia, tá? Mas aí quando eu faço a void setup, claro que eu tenho que abrir e tenho que fechar, e aí eu vou definir aqui 3 pinos como pinos de saída, né? Quais são esses pinos? Os pinos 6, 7 e 8, tá? Então deixa eu abrir aqui a minha void setup, tá? Já vou fechar ela aqui, e aqui dentro eu vou colocar, olha, o pino 6, eu vou definir ele como sendo um pino de saída, tá? O pino 7, eu também vou definir ele aqui como sendo um pino de saída, né? Por que eu vou definir como sendo um pino de saída? Porque eles estão ligados nos piezos ali, né? E assim como o pino 8, tá? Também vou definir como sendo um pino de saída, tá? Então, olha, como a gente está programando aqui parte a parte, tá? É interessante que a gente veja onde que a gente está errando, né? Claro, sim, se o sistema não for compilado, tá? Então, existem aqui algumas ferramentas para a gente fazer um debug desse código, depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas se você for tentando compilar tudo que você vai programando, né, nesse momento inicial aqui de programação, pode ser uma boa dica, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, iniciar a simulação, tá? E aí ele falou aqui que tem alguns erros aqui, né? Ele falou assim, olha, ele comentou assim, ó,
você tem aqui o seguinte, nessa função main aqui, ele falou, olha, você não tem aqui uma função loop, tá? Então tem um problema, né? Então, observa que ele não consegue nem compilar se eu não tiver a minha função loop, tá? Então, deixa eu buscar aqui uma função loop, e aí eu vou colocar aqui agora a minha função loop nesse sistema, tá? Então, ó, tá aqui agora a minha função loop. É importante que a gente tenha alguma preocupação com a identação, tá? O que é a identação? É justamente o alinhamento aqui das funções, tá? Por exemplo, olha o pin aqui como eu coloquei mais para frente e o void aqui da setup eu coloquei mais para trás, né? Mais à esquerda, né? Então, a gente sabe que o que tem ali dentro daquela função está um pouco mais à direita, tá? Isso chama-se identação. Bom, agora, observa, uma vez que eu chamei as duas funções, ele não deu mais nenhum erro, tá? Então, ele compilou aqui para mim, ó. A simulação está acontecendo, né? Ficou verde aqui, ó, observa, eu não consigo aqui fazer modificações na estrutura do circuito, tá? Se eu tivesse algum erro, por exemplo, se eu não esquecesse de colocar um ponto e vírgula, né, ou falasse uma palavra errada, escrevesse uma palavra errada, nesse momento iria acontecer um erro, tá? Por isso que é interessante a gente ir compilando. Depois eu tenho uma ferramenta aqui chamada de debug, né? Ou depurador, como vocês estão vendo aí. E aí essa ferramenta vai dar vários valores das funções ao longo do código, à medida que ele é sendo compilado, tá? Eventualmente executado. Então, essa ferramenta daqui a pouco a gente vai usar, tá? Bom, então vou parar a simulação aqui e vou continuar a minha vida, né? Definir ali as três portas 6, 7 e 8 como sendo portas de saída, tá? Uma outra coisa que eu quero fazer aqui dentro da função setup é configurar a porta serial, porque eu vou usar a porta serial, tá? Então aqui eu vou configurar a taxa da porta serial, colocar aqui o serial begin com 9600, né? Bom, tudo bem. Agora, mesmo que eu não use isso aqui por enquanto, agora o que eu vou fazer? Eu quero apresentar para vocês aqui uma função chamada tone, tá? Essa função, ela vai fornecer aqui um sinal numa dada saída e uma dada frequência, tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira uma frequência de 800 Hz, tá? Nesse primeiro piezo ali, no piezo da porta 6, tá? Então, eu posso vir aqui, olha, dentro do loop, escrever assim, ó, tone de quê? Da porta 6 com 800 Hz, tá? Então, esse camarada aí, ele vai ficar ali fornecendo essa frequência àquele piezo, tá? E aí eu vou colocar... Então, pessoal, então, utilizando essa função aqui, tone, ele vai dar o quê? Ele vai dar a frequência em um dado pin, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui um tone, né? Como a gente já fez, 6 e 800, tá? Então, com isso, ó, se a gente vier aqui e iniciar essa simulação, vocês estão observando a frequência, né? Ela relativamente aguda, né? E você tem aqui, olha, esse piezo aí sendo acionado. Tá? Vocês estão ouvindo aí, né? Vou parar aqui. Agora, se eu trocar a frequência, eu vou trocar aqui a frequência para 3, né? Vai ficar 300 Hz nesse caso, tá? São 300 Hz e aí a gente pode ver que vai ser um barulho aqui, um sinal, né, muito mais grave, né, um pouco mais grave que aquele, né? Observa, ó. Então, olha, o que eu comentei é justamente isso, né? Eu estou apresentando aqui uma nova função, tá? Eu não preciso de biblioteca aqui para chamar essa função. Eu simplesmente estou utilizando aqui no meu código, no meu projeto, tá? Olha, agora a respeito da função, né? Digamos que eu tenho uma dúvida, o que é essa função?
quais são os argumentos, o que eu faço? Olha, você pode ir no Arduino CC e digitar lá a documentação, né? Você vai lá e digita, olha, função Tone no Arduino, o que ela faz? Então, se eu abrir aqui a documentação, vocês vão ver toda a descrição, tá? As funções, aqui ó, a função, né? Vem a referência, a linguagem, função. Aqui está uma parte de entrada e saída avançada, que eles chamam. Então tem uma descrição aqui, ó, gera uma onda quadrada numa frequência específica, né, um ciclo de trabalho de 50% em um pino. Tá? Pode ser conectado a um buzzer piezo ou outro speaker, né, outro alto-falante. Tá? E aí ele dá algumas especificações e fala a sintaxe. Olha, você pode usar como pino e frequência, e você ainda poderia utilizar aqui uma duração, né, um tempo do tone. Tá? Esse tempo aqui ele seria em milissegundos. Tá? Você poderia fazer isso. Bom, então, vamos mais, né? Para a gente continuar aqui a nossa conversa, o que eu quero fazer aqui agora? Olha a minha ideia, hein? A minha ideia agora é fazer o seguinte, eu vou variar esse potenciômetro, tá? Eu vou variar esse potenciômetro aqui. Cadê meu código? Está aqui. E aí, à medida que ele for variando, eu quero mudar a frequência daquele buzzer. Então, se eu vou usar um, poderia usar outros, enfim, né? Porque o padrão que eu peguei já vinha com todos esses três aí, tá? Então, vamos lá, olha só. Além de fazer essa variação, eu quero ver o sinal de saída na porta serial, tá? Eu quero ver o sinal de saída na porta serial. Agora, vamos pensar um pouco aqui em algumas situações, né? Olha, uma coisa eu preciso ler, tá, o sinal lá da porta A0. Então, eu vou ter que definir um valor para eu chamar esse sinal. Tá? Eu vou chamar de sensor velho, né, que é um nome comum para essas leituras de potenciômetros, né, que muitos códigos já trazem. Tá? Agora, eu preciso definir isso como sendo um tipo, né? E esse tipo pode ser inteiro, tá? E eu vou inicializar esse tipo inteiro, nessa variável, como valor 0. Então eu vou colocar assim, ó, int sensor velho igual a 0, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que esse 0. E por que o tipo 0? Porque ele está numa porta analógica, então ele vai ser de 0 até 1023, tá? Ou seja, pode ser inteiro, né? É aquele AD, né? Aquele conversor analógico digital de 10 bits. Tá? Bom, agora, a questão eu não vou jogar esse valor direto ali dentro. Por que eu não vou jogar esse valor direto ali dentro? Porque eu vou fazer um mapeamento desse valor. Tá? Então, na verdade, eu vou criar ali uma outra variável, que é uma variável para saída, justamente para ir do lugar naquela frequência. Tá? Então, eu vou criar ali, por exemplo, um valor aqui de saída, né? E também vou inicializar ele com 0 e também vou definir ele como sendo inteiro aqui, porque eu não preciso aí de frequências com casas decimais e etc. Né? Aliás, por sinal, a gente poderia verificar lá se a documentação prevê frequências com casas decimais. Vamos olhar? Ó, tá vendo? Ó, não prevê, né? É um unsigned int. Tá? Então, pode ser um inteiro ali tranquilamente, né? Então, voltando aqui, definir essas duas coisas. Olha só agora o que eu vou pensar em fazer dentro do meu loop. Tá? Eu tenho que ler a variável do potenciômetro. Tá? Então, para ler a variável do potenciômetro, deixa eu comentar isso aqui, tá? Porque isso foi só um exemplo para a gente começar a utilizar. Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou falar que essa variável sensor velho ela vai ser a analog read do A0, né? Eu vou fazer a leitura dela. Tá? Agora, uma vez que eu fiz essa leitura, a minha saída ela vai ser mapeada. Por quê? Porque eu não quero, de novo, eu não quero que vá de 0 a 1023 lá na frequência. Eu posso escolher os valores que eu quero de frequência. Tá? É claro que a gente tem condição de ouvir certa faixa de frequência, etc., mas eu quero escolher uma faixa de frequência. Tá? Digamos que eu queira uma faixa de frequência de 100 a 500 Hz. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapeamento. Então, eu vou falar assim, olha, output value, tá? Vou botar lá,
output value vai ser igual a map. Map de quem? Da variável sensor value, que eu acabei de ver ela aqui, de ler, tá? Aqui eu vou ter que pegar, ó, dois extremos, né? Então, vou pegar aqui, ó, vai de 0 até 1023, vai de 0 até 1023, e eu quero mapear ela de onde para onde? Digamos que eu quero mapear ela de 100 até 400 Hz, né? Ou melhor, vamos mapear em valores aqui mais maiores, né? Porque a gente consegue observar com mais facilidade a mudança de frequência. Então, digamos que eu quero de 50 até 1000 Hz, tá? Então, esse aí é o valor de mapeamento, é uma relação totalmente linear, tá? Pronto, agora não acabou, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso chamar a função tone e jogar a minha função output value ali. Então, vai ficar assim, ó, tone, cadê? Tone de quê? De 6, né? Com output value, né? Esse editor aqui, gente, claro que ele não faz nenhum tipo de predição de palavras e tal, então tem que tomar cuidado para não errar aqui a variável, tá? Pronto. Então, com isso, eu já consigo fazer a variação do potenciômetro, tá? Eu já consigo fazer a variação do potenciômetro e também já consigo ver ali a variação de frequência, tá? Eu ainda não estou colocando isso em nenhuma porta serial e nem nada, tá? Não estou colocando isso em nenhuma porta serial, tá? Daqui a pouco a gente faz isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu iniciar aqui a simulação. Ele está com o valor aqui inicial do potenciômetro, tá? Que está aqui no local. Deixa eu fazer uma brincadeira, né? Agora vamos colocar isso na porta serial, tá? O que eu quero colocar na porta serial? O que você quiser, né? Vamos colocar, por exemplo, na porta serial o valor do output value, né? Então o valor que vai para o alto-falante, né? Que vai para o speaker ali. Então eu vou colocar assim, olha, serial println output value, tá? Pessoal, poderia colocar aqui o nome da variável, né? Poderia fazer aqui, escrever aqui para aparecer aqui no monitor serial, etc. e tal. A gente já viu isso, tá? Mas eu estou querendo que vocês façam essas complementações aí no projeto, né? E que vocês desenvolvam isso aí por conta própria, tá? Então deixa eu iniciar aqui a simulação e aí a gente vai ver que vai dar um sinal. Observou também que uma forma de você fazer é alguma verificação se de fato o que você está programando ali, né, a variável que você está usando está coerente, é justamente o que? Colocando a impressão dela ali na porta serial, porque aí você vai ver se você está com o valor coerente ou não. Certo? Interessante, né? Bom, vamos passar para frente aqui que a gente conversa sobre mais algumas coisas e algumas dúvidas que surjam aí, ou detalhes pequenos, depois a gente conversa.
Vamos lá. Segundo exemplo aqui de hoje, tá? O que a gente vai falar? A gente vai falar desse cara aí, ó, um cara extremamente importante. Tá? Deixa eu dar um zoom out aqui nele. Opa, dar um zoom out aqui nele. Isso aqui, pessoal, é um sensor ultrassônico que é muito utilizado para medição de posição. Tá? Então, quando a gente trabalha com robótica, isso é muito comum, né? Desde robótica educacional, né? Até a gente ter ideias de sensoriamento, controle, até robótica móvel, né? Enfim, que você faz um robô móvel com rodas, etc., né? Ou um drone para distância em relação ao chão, e por aí vai, tá? Ou com aplicações industriais, que você quer saber a distância de algum objeto. Então, a ideia do sensor ultrassônico é a seguinte, se baseia no princípio do eco, tá? Então, ele emite uma onda, né, no emissor, no RX, no transmissor, no TX, tá? Essa onda é mecânica, ela tem frequência ultrassônica, né? Ela não é audível, né? Mas é uma onda mecânica, e aí ela vai refletir no objeto. E aí a reflexão é observada no RX, no receptor, tá? E aí, pelo tempo de voo, né, o princípio do eco, tempo de voo dessa onda, ele vai estimar a distância, tá? Bom, esse sensor ultrassônico aí, na maioria das vezes, ele se baseia em um substrato piezoelétrico também, tá? Então, você excita com tensão, ele provoca a onda se reflete e aí o processo é contrário, né? A transdução é contrária de uma onda sonora, né? Porque causa vibração ali no material, num cristal piezoelétrico, e aí ele também induz tensão, tá? Então, você tem ali o princípio de funcionamento. A ligação é extremamente simples, tá? Você tem aqui a alimentação do sensor, tá? Em 5 volts em ground, você tem aqui o pino SIG, que está ligado aqui no digital 7, né? No pino digital 7. Então, vamos lá entender como que isso daqui funciona, tá? Eu consigo simular aqui, tá, pessoal? Porque eu consigo... Ó, eu vou fazer uma simulação aqui muito rapidamente, mas ele está sem código nenhum, tá? Então, eu vou precisar, para que a simulação seja realizada, eu vou precisar de colocar algum código aqui. Mas o que eu quero mostrar daqui a pouco é que eu consigo fazer uma simulação aqui no próprio Tinkercad, tá? De forma que... Opa, deixa eu puxar tudo. De forma que eu consiga passar aqui o mouse e ele vai... Eu puxei errado. Vou deixar assim por enquanto, não tem problema não. Vamos apanhar ali o Tinkercad um pouco. De forma que eu consiga simular uma posição, tá? A gente vai ver isso aqui. Então, vamos lá, olha só. Então, vamos jogar um código aqui, né? Vamos fazer aqui o básico que ele pede pra gente, tá? Então é isso, ao vivo é assim. Bom, então a gente já tem ideia aqui do básico, né? Do que a gente tem que fazer aqui para isso funcionar, né? Da mesma forma, a gente vai precisar de definir aqui um setup e um loop, tá? Então vamos lá, vamos definir um setup e vamos definir um loop. Nesse caso, no meu setup, eu vou precisar simplesmente de definir a configuração da minha transmissão serial, tá? Eu não quero mais nada por enquanto aqui, então eu vou colocar aquele serial begin com 9800, porque eu só quero ver essa distância na porta serial, tá? Poderia fazer várias brincadeiras com essa distância, né? A gente já comentou. Colocar em algum atuador para ver a diferença, etc. Tá? Bom, agora no loop eu vou ficar toda hora medindo aquilo ali. Tá? Então, ó, vou colocar aqui um loop, tá? Void loop, vou abrir e vou fechar. Tá? Vou abrir e vou fechar. E agora eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês aqui o que eu queria, que é a possibilidade de simular uma localização com o ultrassom. Olha aí, ó, tá vendo? Então com isso você consegue falar assim, olha, você puxa para lá um pouquinho, puxa para cá um pouquinho, e ele vai te dando ali, ó,
deixa eu aumentar um pouco ele aqui. Aqui, ó, ele vai te dando uma localização, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essa medição aí sendo realizada. Pois bem, mas agora eu quero que vocês entendam uma possibilidade aqui, que é a possibilidade de criação de funções, tá? Que eu vou simplesmente chamar as funções dentro do loop. Então, por exemplo, digamos que eu precise, não sei, tirar a raiz quadrada de um número. Eu posso criar uma função que tira a raiz quadrada de um número para mim, tá? Defino essa função junto do meu código. Por quê? Porque se eu precisar de chamar várias vezes essa função, eu não tenho necessidade de defini-la várias vezes. Eu defino uma vez só, tá? E aí, definindo uma vez só, fica interessante, porque eu faço a definição dela ali em um local, e sempre que eu precisar, eu chamo essa função, tá? A gente vai fazer isso agora com a leitura do ultrassom, porque a gente vai chamar uma função de leitura ultrassônica, tá? É isso que a gente vai fazer. Bom, essa função, ela geralmente é definida fora do setup e fora do loop, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou chamar aqui uma função chamada leitura de distância ultrassônica, tá? Leitura de distância ultrassônica. Eu vou usar aqui o mesmo nome que está aqui, tá? Mas só para a gente manter o padrão. E eu tenho que definir um tipo, tá? Então, observa, quando eu falo void setup, tá? Ou void loop, o void é um tipo, tá? O void é um tipo. Deixa eu parar a simulação. O que quer dizer o tipo void? É o tipo vazio, tá? O que é isso? Quer dizer que ela não retorna nenhum número específico. A função setup ou a função loop, elas não retornam um valor específico, tá? É claro que tem variáveis ali dentro que eu vou, por exemplo, colocar na serial, enfim, ou que eu vou usar em alguma saída, mas a função ela não vai retornar. O que ela vai fazer? Ela vai executar a setup, vai definir aquilo ali e o loop vai toda hora executar aquilo ali em loop. Tá? Agora, se eu quiser criar uma função para me dar um valor de saída, por exemplo, ultrassônico, eu preciso criar um tipo para ela. Tá? E aí, para criar um tipo que tenha alguma exatidão, eu vou criar um tipo long, por exemplo. Então, eu vou criar aqui um long, tá? E o nome da função read ultrasonic distance. Esse é o nome da função. Aí eu vou ter que criar os argumentos dessa função, tá? Que é a sintaxe dela. Observa que a setup e a loop, elas não têm argumento. Tá? Você não precisa chamar nenhum argumento. Argumento é o que vem dentro dos parênteses para a função funcionar, igual a Tony, tá? Igual a serial begin. Isso aqui é uma função também. Como eu estou criando aqui essa função eu estou criando baseado na documentação. Tá? Não estou tirando isso aqui da minha cabeça. A documentação de quê? Desse hardware de ultrassom. Tá? Então eu tenho que definir duas coisas aqui. Eu tenho que definir, para essa leitura, um pino de trigger e um pino de eco. Tá? Então eu vou definir isso como sendo inteiro, uma vez que são pinos. Tá? Então, ó, eu vou fazer assim, ó, pino, né, um int, né, de trigger, pin, tá? E um int de eco pin, tá? 2 pinos. Pronto. Então, quando eu chamar essa função, sempre que eu chamar essa função, eu tenho que passar esses 2 pinos, tá? Muito bem. Aqui eu vou abrir, vou fechar aqui as chaves, né? Porque aqui dentro eu vou definir essa função, tá? Aqui dentro eu vou definir essa função. Agora, essas coisas que eu vou chamar aqui dentro agora, elas são provenientes da documentação, tá? Elas são provenientes da documentação desse hardware, sensor ultrassônico deste tipo aí, com Arduino, tá? Aí você me pergunta, eu não poderia chamar essa função já sem precisar de defini-la? Nesse caso não, porque isso vem de um hardware externo. Aquela função Tony, ela só precisava de uma saída, né? Ela só dava uma saída para aquele hardware
speaker, tá? Esse caso, ele faz a leitura do ultrassom, tá? Nesse caso, ele faz a leitura do ultrassom. Então, se ele faz a leitura, ele vai lidar ali com troca de dados, tá? Então, eu preciso definir essa função. Então, vamos lá. Ó, eu defino aqui um modo trigger como um pino de trigger como um pino de saída, tá? Então, essa é a definição da documentação, tá? E coloco aqui uma saída baixa para esse trigger, tá? Então, eu dou aqui um digital write para esse trigger, né? Então, tá aí, subentende-se já que esse pino, obviamente, é digital, né? Bom, faço aqui um delay, tá? Em 2 microsegundos. Observe que eu estou usando a função delay microseconds, cujo argumento é em 2 milissegundos agora, tá? Agora eu vou setar aqui esse trigger em alto, tá? Então, ó, eu dou um digital write trigger high e deixo ele alto aqui por 10 microsegundos. Tá? Então, uso a mesma função, 10 microsegundos. Agora eu vou dar o trigger low, tá? Vou dar o trigger low. Então, abaixo ele aí. Pois muito bem, até aí tudo certo. Agora eu vou definir, olha só, hein? Eu vou definir o pino de eco como sendo um pino de entrada, tá? Então eu defino ali, ó, o eco como sendo input, tá? E agora, olha só, como é que eu faço? Para fazer a leitura do tempo de viagem da onda sonora, tá? Eu vou chamar uma função aqui específica chamada de pulse in, tá? Eu vou falar assim, ó, retorna a saída dessa função pulse in, tá? E esse retorno ele é dado em microsegundos, isso é importantíssimo. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, retorna, tá? Pulse in com o echo pin alto, tá? O que é isso? São os argumentos dessa função pulse in, né? Bom, então eu vou escrever aqui na frente, olha, que tem um retorno em tempo, e em microsegundos, tá? Porque eu preciso depois transformar isso daí para distância, porque ele mede o tempo de viagem, tá? Preciso transformar isso aí para distância. Bom, vale a pena a gente fazer aqui uma verificação, pelo menos, da sintaxe, para ver se a gente errou alguma coisa? Claro que vale, né? Então vamos tentar iniciar aqui a simulação, tá? Só para ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Então ele não reclamou, então a nossa sintaxe aqui está correta, tá? Bom, então a gente pode usar essa função leitura de distância ultrassônica aqui dentro agora, ó, dentro do loop, tá? Por quê? Porque eu vou precisar de ficar olhando toda hora essa função, a todo momento, tá? Poderia estar definido ali dentro? Não é tão interessante, né? Porque toda hora vai passar por tudo aquilo, né? É interessante definir por fora e sempre você chamar, tá? Se você tivesse outra parte do código para precisar chamar, você também iria fazer um processamento melhor, né? Porque você não vai ficar toda hora definindo tudo aquilo ali, tá? Bom, então agora vamos lá. Olha só, eu vou fazer a leitura ultrassônica, tá? E vou colocar ali os pinos em que o SIG, aquele SIG ali, foi ligado. Então, eu vou definir uma função aqui, por exemplo, distância em centímetros, tá? Essa função eu vou inicializar, essa variável, perdão, eu vou inicializar ela com o valor 0, tá? Eu vou inicializar ela com o valor 0. Então, eu vou definir isso em um tipo inteiro, tá? Então, ó, vou fazer assim, aqui em cima, ó,
int, vamos botar assim, dist cm, tá? Isso aí vai ser 0 inicialmente. E agora eu preciso de fazer o seguinte, olha, eu vou chamar isso aqui. Como é que eu chamo isso? Eu faço assim, ó, read ultrasonic distance, aqui dentro do loop, tá? Os argumentos 7 e 7, por quê? Porque são os pinos em que o sig, cadê? Em que o sig aqui, ó, que é este pino aqui, cadê? Aqui, olha, deixa eu fechar o código aqui um pouco. São os pinos em que este pino aqui, ó, cadê, rapaz? Aqui, é o pino em que este conector SIG está ligado, 7, tá? Bom, vamos lá, vamos abrir o código. E aí, veja bem, eu preciso atribuir isso aqui a alguém, né? Então, vamos lá, dist cm, só que aqui tem um detalhe. Essa distância aí, esse retorno, né? Ele é em tempo, em microsegundos. Então, eu tenho que transformar isso para a distância em centímetros, tá? Como é que eu sei esse fator de transformação? Será que é linear? Será que é através de uma constante? Você vai ter que ir na documentação do sensor, do hardware, tá? A documentação prevê essa transformação totalmente linear, tá? Através de uma constante. E a constante aqui é 0,01723, tá? Então, se eu pegar aquilo ali e multiplicar por 0,01723, eu vou ter o meu valor em centímetros, tá? Um ponto e vírgula aqui atrás. Pô, muito bem. Eu poderia ter uma outra distância, uma outra unidade de distância, tá? Por exemplo, em polegadas, é muito comum, né? Então, eu vou fazer aqui de novo, vou fazer um int, tá? Um dist aqui agora, em polegada, né? Ints, por isso que eu me confundi. Eu vou colocar isso aqui igual a 0, tá? Ints é polegada, tá? Vamos botar em português aqui, pol. Pronto, tá aí. E aqui eu preciso ir de novo na documentação para ver qual é o valor dessa constante ali em polegadas. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Mas agora eu vou querer o meu dist, o quê? Ints, o grande variável, pol, tá? E esse número aqui, quanto que vale? Qual é a conversão aqui, ó? Você tem que pegar o datasheet e observar essas questões. O datasheet fala, olha, se você tem a distância, se você tem, ou melhor, se você tem o tempo da onda, você transforma ele de 0, você multiplica nesse tempo por 0,011723, você vai ter a distância em centímetros. Aí no datasheet pode ser que você tenha uma constante em polegadas, tá? Agora, convenhamos, né? Você pode pegar, por exemplo, a sua distância em centímetros e transformar para polegadas, sem precisar de tomar a função de novo, tá? Então, eu vou apagar aqui, ó, e a relação aqui, ó, de polegadas para distância em centímetros, tá? Dividir aquilo ali, ó, por 2,54, tá? Eu fiz essa análise aqui, então, olha, aquilo ali sobre, né, dividido 2,54, tá? Bom, calculamos, mas as variáveis vão ser preenchidas, né? Mas para onde que isso vai, né? Para onde que isso vai? Bom, isso vai, se você deixar assim, para o registrador da variável, né? Mas eu quero observar isso, eu quero ver isso em algum lugar. Então, a gente já definiu lá a porta serial, tá? Então, o que eu vou falar? Eu vou, assim, eu vou fazer um serial print, tá? É por isso que eu gosto de copiar aqui o que eu já programei, porque ele não tem nenhuma forma de completar as funções, a gente fica com receio de errar alguma letra, né? Mas tudo bem, faz parte do aprendizado. Então, ó, eu vou falar assim, olha, eu quero que coloque lá na porta serial, né, no monitor serial aqui para observar, como se fosse um console desse sistema, o que eu estou printando, né? Então, eu quero assim, olha, eu quero a minha variável, tá? Eu quero a minha variável, então eu vou colocar aqui o quê? Vamos dizer que eu queira a distância em centímetros aqui primeiro, ou em polegadas, né? Vamos botar em centímetros aqui. Então eu vou fazer assim, ó.
vai ser dist, né? Dist, underline aqui, do score CM, tá? Aí eu vou fazer esse artifício aqui, ó. Ele vai colocar uma na frente da outra, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, serial print de que agora na frente? Eu posso colocar um string aqui também, né? Basta fazer o quê? Basta eu colocar entre aspas, tá? Aqui uma coisa interessante é a seguinte: a gente podia colocar todas, né? Tanto a de polegadas quanto a de todas, né? As duas, né? A de polegada como a de centímetro. Então a gente pode fazer assim, ó, serial print de que aqui? Vamos pegar essa variável aqui, ó, distância em polegadas, né? A variável mesmo, distância em polegadas, né? E aqui a gente vai colocar o que? A unidade dela, né? Então, como é que isso aqui vai ficar? Né? Opa, essa função que eu já perdi. Vou Ctrl C aqui. Pronto, serial print. E aqui eu vou colocar o que? Eu vou colocar assim, ó, polegadas. Polegadas. Pronto, então vai ficar o valor em polegadas, a polegada, né, a unidade. Eu vou colocar essa vírgula em um espaço para que ele coloque aqui na linha, tá? Aí depois vem o valor em distância e aqui, por fim, eu vou colocar, na verdade, um print line, tá? Vou colocar aqui um print line desse CM. Tá? E aqui eu vou dar um delay aqui de 100 milissegundos para a gente observar isso daí acontecendo. Então, eu vou colocar aqui delay de 100, né? Fazer a indentação aqui. Tá? E pronto. Né? Aí a gente vai ver o que acontece. Então, vamos fazer um teste aqui e vamos ver se o que a gente imaginou aqui ocorre. Deixa eu tentar puxar isso aqui tudo para lá. Cadê aqui? Porque quando a gente faz essa mudança de rota aqui, eu peguei todo agora aqui. Pronto. Ele fica fixo. Mas tudo bem, tudo certo. Vou aumentar um pouco ele aqui. E pronto. Vamos lá, iniciar a simulação. Ele falou aqui que dist, a gente teve um erro aqui, ó, que dist não foi declarado. Né? Dist não foi declarado. Vamos ver onde que ele está dizendo aqui. Ó. Ele falou aqui, ó, que... tá. Porque isso aqui na verdade não é dist, né? Olha o erro aqui. É dist em centímetros, né? Vamos lá então. Vamos lá ao vivo desse jeito. Dist em centímetros. Né? Ele também reclamou que aqui ó, faltou um ponto e vírgula. Né? Isso é normal, pessoal. A gente vai esquecendo. Tá? Por isso que a gente manda compilar e depois a gente vê o que acontece. Vamos lá. Pronto, aparentemente agora deu certo. Vou abrir o meu monitor serial. Ele está botando ali ó, 64 polegadas e 163 centímetros. Né? Ficou muito juntinho aquilo ali. Né? A gente pode dar um espaço ali. Né? Por exemplo, eu vou fazer assim, parar a simulação. Vou colocar aqui assim, ó, vou colocar aqui uma distânciazinha para ficar polegadas. Né? E aqui eu vou colocar uma distânciazinha para ficar centímetros. Tá? Pronto, aí ficou mais legal agora, né? Vamos parar aqui de novo, vamos colocar aqui um ponto e vírgula aqui assim, ó, para ele ver aqui, ó, que são os itens. Pronto, tudo certo. Agora vamos ver isso funcionando, né? Vamos ver isso funcionando. Vou colocar aqui o meu mouse em cima e aqui, ó, olha só, olha lá, ó, vamos ver, olha lá, ó, como é que vai mudando, olha lá, ó. E ele vai colocando ali dentro para o que ele tá calculando. Observa ali, ó, por exemplo, agora ali, ó, 111 centímetros e 43 polegadas, né? Lá no próprio sensor, né? E aqui também, né? Tudo coerente, ó. Então tem um espaço aqui, tá? Porque senão ele não consegue a reflexão, aí ele começa a dar valores aqui que ele mantém, o último aqui eu imagino, né?
ou ele dá o valor máximo aqui dele, eu acho, né? Porque não está vendo mais nada, né? E aqui ele vai ter, cadê? Vamos mexer aqui no zoom para a gente pegar aqui a faixa inteira dele aqui, ó, de 300 centímetros aqui até 25 centímetros, né? Então tá aí, isso é uma aplicação interessante, né? Vai mudando aqui. Você pode brincar com essa distância aqui, você pode acender um LED, você pode fazer uma fita de LEDs aí a partir da distância, né? Enfim, você tem muitas coisas aí para brincar, desde um controle on-off. Sabe o que seria um controle on-off? Seria um controle que faz tudo ou faz nada, né? Acende uma coisa, apaga uma coisa, até um controle linear, tá? Que é uma discussão que a gente vai ter daqui a pouco para a gente falar um pouquinho de instrumentação, né? Vocês vão ver bastante isso no curso de instrumentação, mas é uma maneira de você aplicar aqui um controle linear, né? Que é uma coisa importantíssima aí do ponto de vista industrial e tal, né? De maneira geral, a gente pode fazer uma ideia de proporcionalidade, né? Por exemplo, quanto mais longe estiver, mais baixo é um ruído. Quanto mais perto, mais alto é um ruído, né? Ou mais perto, mais LEDs acendem, né? Ou menos LEDs se acendem. Enfim, né? Essa brincadeira aí, né? A parte de excursionar um valor de saída, tá? Certo? Pessoal, então, por hoje, tá? Se ninguém tiver aí nenhuma dúvida, se ninguém tiver aí nenhuma questão pontual, espero que tenha sido interessante, né? Eu acho que foi bom aí para a gente ter mais ferramentas, né? Mais exemplos, tá? A gente vai fazer mais uma aula ou outra sobre aplicações, como eu já comentei, mas vocês já conseguem ir aí pensando em problemas e em situações, certo? Pessoal, então é isso. Obrigado aí pela aula. A gente conversa na próxima aula. Qualquer dúvida, por favor, me contactem lá no nosso grupo. Tá certo? Boa noite para vocês e até logo. Tchau, tchau.